Eu tenho 25 anos de experiência profissional, mais ou menos 15 anos já ocupando posição de liderança. E, justamente, no primeiro ano de posição de liderança, a agenda gênero, mulheres, porque não crescemos na organização, bateu na minha mão. E eu olhei para aquilo e eu tenho que confessar uma coisa a vocês. Eu detestei esse assunto. Eu falei, mas por que isso? Como que, se uma pessoa é competente, por que ela precisa de ajuda? Ajuda. E aquilo me deu um desconforto enorme. E eu chamei um grupo de mulheres na organização para pensar sobre esse assunto. Vamos construir creche, vamos mudar essa política, mas extremamente desconfortável com o assunto. Bem, há 15 anos, não me lembro bem o desdobramento, mas a gente não fez muita coisa. Discutimos que mulheres não poderiam se emocionar, não poderiam chorar. Naquele então, deveríamos usar aquele terninho preto, como auditoria, né? Sai aqui, jamais colorido. Imagina uma calça dessa cor. Nunca. Seria antiprofissional, não seria sério. Bem, passa o tempo, fast forward, 10 anos, 2010, estou eu na Coca-Cola, assumindo vice-presidência de recursos humanos, e lá vem a agenda gênero, porque nós não crescemos nas organizações. Eu falei, mas não é possível. Lá vem esse assunto de novo. O que aconteceu? A sociedade não evoluiu. Bom, a gente fica... Uma vantagem de ficar mais velha, a gente aprende alguma coisa, fica um pouco mais madura e começa a analisar as coisas de uma outra perspectiva. E a ajuda passa a ser entendida como ação afirmativa. Passa a entender que a história, embora eu seja formada em história, ela não dá conta de muita coisa. E o tempo sozinho não corrige certos desequilíbrios. Agora eu vou contar a história da Coca-Cola no assunto mulheres, não mais Raíssa só. 2007, 2008, nosso CEO mundial convidou todo o board e disse, quem toma decisão sobre os nossos negócios, sobre os nossos produtos? São as mulheres. Quem tem crescido no seu poder aquisitivo nos últimos anos? São as mulheres. De todos os segmentos sociais. A, B, C, D e E. Muitas vezes é a mulher, o cabeça e a renda da casa. Mesmo em produtos não Coca-Cola, se a mulher não decide, ela influencia. E aqui eu pergunto aos homens, quem compra carro sem perguntar à mulher que modelo ela gosta? Bem, continuando, o CEO resolve, então, dizer, não, eu preciso entender essa consumidora. E, para entender essa consumidora, ela tem que estar dentro de casa. Nós precisamos refletir na nossa força de trabalho o mercado no qual nós operamos. E precisamos entender porque, na nossa força de trabalho, nós não temos, em posição de liderança, o mesmo número de homens e mulheres. Definiu uma visão, 2020, teremos 50% homens, 50% mulheres, e assim começou a trabalhar, instituiu um comitê de mulheres de toda parte do mundo para entender de que maneira a empresa não ajudava as mulheres a crescer. Fizemos esse comitê também no Brasil com uma novidade. Incluímos os homens na discussão. E aí alguns aprendizados muito interessantes. Passamos um ano estudando. Esse foi, aliás, o mandato do nosso presidente local. Ele disse, por favor, não me cheguem aqui com uma lista de iniciativas criativas. Eu quero que vocês estudem. Eu quero saber, temos um problema? Se temos, qual é a causa? Quais são as razões possíveis dessa causa? Aí sim vamos falar em planos de ação e iniciativas. E realmente nós passamos um ano estudando esse assunto. Fizemos pesquisas, quali e quant, falamos com especialistas, psiquiatras, advogados, olhamos nossa pesquisa de clima para entender as diferenças entre homem, mulher, por idade, conversamos com especialistas, falamos com a academia, e aí eu quero contar duas coisas interessantes. Nesses estudos, como eu disse, um comitê composto por homens e mulheres, um dia convidamos uma especialista do assunto para discutir conosco algumas questões, e ela, muito séria, virou para os rapazes e disse, porque as mulheres sempre traem. Como assim? As mulheres sempre traem? Sim, a mulher no ambiente de trabalho trai. A mulher dentro de casa que não trabalha, trai. E um dos meninos falou assim, não, mas espera aí,
Minha mulher acabou de ter filho, não sai nem de casa. Como é que ela está traindo? E ela, muito seriamente, disse: a mulher no ambiente de trabalho trai a ela mesma, porque ela se sente traindo o filho, a casa, o marido, se duvidar, até o cachorro. E ela traz essa culpa com ela. A mulher, dentro de casa, também trai a ela mesma, porque muitas vezes ela abre mão de um sonho, de um mestrado, de uma carreira, de uma promoção. Então, a mulher sempre está com um débito com ela mesma, e esse sentimento de culpa atrapalha muito esse crescimento dela dentro da organização. Ela se sabota. Segundo statement que ela fez agora, olhando para as mulheres, para o grupo, né, das meninas. Vocês não crescem, e muitas de vocês não crescem, porque vocês têm medo de ficar fora do mercado sexual. Hã? Por quê? Porque a mulher bem-sucedida assusta. Seja sociedades latinas, machistas, mesmo sociedades modernas, europeias, asiáticas, até alguma escandinava. Porque a mulher, ela acha que, se for bem-sucedida, ela vai ofuscar o homem. Em muitos casos, ofusca. E muitos homens não estão preparados para ser aquele grande homem atrás de uma grande mulher. Essas experiências mexeram muito com o grupo, com nós, mulheres, e com os rapazes. Depoimentos emocionados e emocionantes de como isso mexeu na relação dos casais. O nosso próprio presidente, um rapaz muito tradicional, da sua cultura de país de origem, nos deu um depoimento ano depois, quando terminamos esse estudo, de dizer: bem, eu comecei essa experiência cercado de mulheres. Minha mulher, minhas 2 filhas, até os cachorros lá de casa são fêmeas. E eu realmente tenho que pensar como é que eu me relaciono com isso, porque eu não sei me relacionar com isso. Bom, fizemos um comitê, desenvolvemos várias iniciativas, diagnóstico, iniciativas, planos. Estamos aqui em 2014, 2015, buscando oportunidades de melhoria. Em 2015, percebemos que o comitê não poderia ser só de mulheres, incluímos PCDs, negros, afrodescendentes, milênios. Começamos a estudar milênios profundamente. E entendemos, e isso foi um grande aprendizado, que muito do que move essa nova geração é o que a mulher também quer no ambiente de trabalho. Essa foi um aprendizado muito rico para a gente. 2016, estamos aí trabalhando, e aí eu queria dividir um sentimento com vocês. Feliz, por um lado, porque foi um ano muito sério, muito profundo, com muito tempo dedicado, além das atividades normais da gente. Ninguém foi avaliado no seu desempenho pelo que trabalhou na questão de mulheres. Todo mundo fez isso realmente por paixão à questão. Mas o que resultou? Um certo frustramento, uma frustração, porque a nossa neura não mudou. Ou seja, nós não conseguimos, passado um ano e muitas ações, chegar à visão 50% homem, 50% mulher. E tem uma frustração para entender por quê. Não desistimos, ainda continuamos trabalhando, mas alguns aprendizados foram muito importantes. Primeiro, de como entender a nova geração ajuda na questão de mulher e como entender a mulher ajuda a nova geração. E isso deu um insight muito importante, porque nós víamos sempre trabalhando muito no sentido de educar as nossas meninas. Confie em você, acredite em você, faça um MBA, não tenha medo de chorar, não tenha medo de vestir rosa. E nos demos conta que nós temos que educar os nossos meninos, trabalhar muito nessa nova geração para que ele veja essa parceira de trabalho e de vida como alguém com quem ele realmente tem que dividir tudo. Porque o cuidar, seja o cuidar do filho, seja o cuidar do parente enfermo, seja o cuidar dos pais idosos, é obrigação de todos. Então, realmente acreditamos que, para construir uma sociedade melhor, nós temos que educar o outro lado. Temos hoje trabalhado em uma série de iniciativas desse outro lado. Esperamos que, assim fazendo, finalmente a nossa agulha
se mexe um pouquinho e, com isso, a gente chegue mais perto da nossa visão, que é 50-50 homens e mulheres em posições de liderança pelo ano de 2020. Mais do que uma meta, essa é uma visão, que tem muito a ver com a nossa plataforma de sustentabilidade, que é Me, We and the World. Me, indivíduos, we, nós, comunidade, empresa, the world, meio ambiente, recursos naturais. Então, não estamos lá, temos trabalhado muito, vamos trabalhar ainda muito, mas a gente acredita que cada dia é um novo aprendizado para fazer essa sociedade um pouco melhor. Boa noite, obrigada.